Há pouco eu disse que mantinham um regular e para mim muito interessante debate com José Luís Garcia sobre a questão da tecnologia, nomeadamente. É evidente que todos nós concordamos que mais informação não significa necessariamente melhor informação, nem mais, e muito menos mais rigorosa e mais credível. E também penso que achamos que não é pelo facto de existir o Google que as necessidades da informação e, sobretudo, do melhor conhecimento da sociedade estão resolvidas. Isto é, que não é a mudança do meio técnico suficiente para para solucionar velhos problemas que os média tradicionais já tinham enfrentado. Também penso que talvez só depois da intervenção de José Pacheco Pereira seja oportuno falar, mas na verdade há aqui no primeiro capítulo, que é um capítulo sobre a censura em Portugal, o José Luís Garcia termina esse capítulo de uma forma, para mim, muito certeira, chamando a atenção para aquilo que tem sido uma falha na crítica de média prevalecente, embora seja escassa, como nós sabemos, entre nós. A crítica, na verdade, tende a apontar, em Portugal, e nomeadamente José Pacheco Pereira, se eu bem leio aquilo que vai escrevendo, aponta para o campo político e nomeadamente para o campo governamental como o verdadeiro e o mais terrível, nefasto e preocupante manipulador da informação em Portugal. Eu acho que a última página deste livro, deste capítulo, coloca a questão, devolve ao problema os seus devidos contornos. Diz o autor, o organizador deste livro, o jornalismo só pode firmar-se no atual quadro incerto da sociedade empresarial e tecnológica se conseguir assegurar os valores que estão subjacentes ao laço implícito que mantém com a sociedade, seja qual for a plataforma técnica em que se situa ou venha a situar. Este pacto latente tem uma base essencialmente ética, e sublinho esta palavra. Este pacto latente tem uma base essencialmente ética, onde liberdade, procura de informação verdadeira, honestidade, cultura e competência técnica são postas, parafraseando livremente Robert Park, ao serviço da realização de um universo informativo e de conhecimento que contribua para orientar as pessoas, preservar a sua dignidade e a do conjunto social. A desagregação ou o enfraquecimento extremo de um grupo profissional, cuja missão histórica consiste em associar o mandato de informar ao juramento pelos valores centrais da cultura, da liberdade e da cidadania, representa um retrocesso quanto ao objetivo de assegurar a integridade da sociedade, tanto mais dramático quanto maior for a capacidade de gerar um mundo inflacionário, desregrado e confuso de informação e pseudo-informação. Onde o José Luís Garcia se alarma nesse tal debate a dois é com a componente libertadora que eu encontro, mesmo assim, nas tecnologias. O que o leva constantemente a alertar-me para os rumos incontroláveis e dominadores que essas tecnologias imprimem à sociedade, em todos os domínios e não apenas no domínio mediático. Por meu lado, eu chamo-lhe a atenção, com humildade, para o pendor que considero catastrofista com que o José Luís Garcia vislumbra um futuro de pesadelo, até num simples aparelho de telecomando, que é aquilo que eu ando a estudar. Nos 2 anos, sabemos assim, muita coisa mudou bastante, particularmente com o crescente papel das novas tecnologias, com a crise, com a relação complexa entre jornais e internet, jornais e blogs, jornalistas e blogs, jornalistas e produção jornalística. Acho que algumas coisas mudaram de forma bastante significativa. A própria composição da classe conheceu também algumas mudanças que com certeza um estudo posterior poderá revelar. Mas como análise do jornalismo, principalmente na década de 90, chamamos assim, enfim, a maioria dos quadros referem-se aos anos 90, que é de facto um período de grande mutação do jornalismo português, em que de alguma maneira acaba o velho jornalismo, em que desaparece o paradigma do jornalismo que nós tínhamos vindo de antes do 25 de Abril para os primeiros anos do 25 de Abril,
e que quer pela chamada lei da vida, ou seja, quer pela morte, quer pela reforma, quer pelas próprias dificuldades, em muitos casos, nos órgãos de comunicação de alguns desses jornalistas mais velhos, essa geração foi progressivamente desaparecendo, ao mesmo tempo que se dá de facto um grande afluxo de jovens no jornalismo e de mulheres no jornalismo, mudando completamente a composição da classe e os seus hábitos e as suas relações e o modo como se relacionam com todos os poderes, poder político, poder económico e com a sociedade em si. E desse ponto de vista, vários destes estudos, eu não queria propriamente estar a pronunciar sobre uns sem pronunciar sobre outros, mas em particular os estudos do José Luís Garcia retratam, e o estudo sobre a feminização da classe retratam bem. Por dentro de todo este livro há uma questão que ele evidentemente não pode responder, mas que ajuda a que discutamos, não digo uma possível resposta, mas o problema, que é: está o jornalismo em mutação ou está em crise? Quer dizer, isto é uma velha discussão, quer dizer, é sempre possível discutir que está a mudar e é sempre possível dizer que ao mudar está a entrar em crise. Eu penso que está em crise. E está em crise por algo que o próprio jornalismo ajudou a criar e que tem a ver com uma crise geral nas democracias, e aqui refiro-me essencialmente ao campo democrático, chamamos assim, em que o mecanismo da opinião pública e o mecanismo do jornalismo é muito distinto daquele dos países que não têm democracias. No campo das democracias, das sociedades industriais ocidentais, das sociedades urbanizadas ocidentais, em que o fenómeno do jornal, da televisão e da rádio é um elemento fundamental na construção da opinião, a crise do jornalismo não é distinta da crise de outras instituições, como os sindicatos, os partidos políticos, a própria família, ou seja, é uma crise geral das mediações. Há uma crise geral das mediações nas sociedades democráticas, em grande parte porque se alterou a percepção do tempo e do espaço nessas sociedades. E essa alteração da percepção do tempo e do espaço é resultado também da emergência de novos meios, em particular na televisão, mas não só, da prevalência da ideia de que a informação em direto contém mais informação que a informação editada, que depois se transporta para as novas tecnologias e para a internet com a ideia de que tudo é possível de encontrar em linha, que com os instrumentos de procura e com 2 ou 3 grandes sites, chamemos assim, como a Wikipédia e tudo, todo o saber, uma espécie de hiperlivro está à nossa disposição e, portanto, nós não precisamos de nenhum saber especializado, não precisamos de nenhum saber que tenha peer review, que seja cientificamente balizado, que seja mediado cientificamente, podemos aceder ao saber tal como ele existe, disponível, aparentemente democrático, diante de todos nós, da mesma maneira que também podemos aceder à produção das notícias e ao conhecimento dos factos, sem necessariamente termos a mediação dos jornalistas. Os diretos das televisões são interessantes de estudar na medida em que os acontecimentos transmitidos em direto criam uma ilusão em quem os vê de participação. Nós sabemos que, evidentemente, há um intervalo, não há verdadeiramente direto no sentido em que as câmaras e a realização são a mediação. Mas a verdade é que a ilusão de intervenção, a ilusão de que de alguma maneira nós hoje vivemos num mundo parecido com o agro-grego, em que todos podemos participar, tanto quanto possível, em direto e sem nenhuma mediação na vida pública, as pressões modernas para a democracia direta são muito fortes e têm a ver com as novas tecnologias. Em bom rigor, porque é que nós não podemos votar sobre as issues sempre, cotidianamente? Essa proposta, como sabem, foi feita por um candidato, ele próprio com algum papel nas novas tecnologias, o milionário americano Ross Perot, que fez uma candidatura populista moderna em que, entre outras coisas, propunha que as pessoas votassem pela televisão. Isso hoje é possível haver uma identificação segura e é possível, de facto, fazer aquilo que parece ao comum dos cidadãos uma melhor democracia do que a democracia parlamentar ou do que uma democracia mediada por instituições como sindicatos, partidos, jornais ou o editing dos jornais e família.